ansioso, metódico, bipolar, borderline, maníaco. Talvez o seu diagnóstico possa ser autista. Bom, é sobre isso hoje o nosso episódio de Fractais, e eu estou aqui hoje com os meninos e uma convidada muito especial, Cássia, do canal Literalmente. Nós nos conhecemos no instinto banco, vamos falar assim, há bastante tempo atrás, e nos reencontramos agora em função desse tema de hoje. Cássia, seja muito bem-vinda, é um prazer estar aqui e reencontrá-la novamente. Como é que você está? Oi, Dani, realmente é um prazer estar aqui, é muito bom te reencontrar. Para quem não me conhece, eu sou a Cássia e eu administro o canal Literalmente, onde eu falo sobre autismo tardiamente diagnosticado. No meu caso, demorou 43 anos para acontecer. Então, eu falo um pouquinho sobre o dia a dia, dou um pouco de informações sobre o que é o transtorno, brinco um pouquinho com as situações que acontecem com a gente, e também está sendo muito interessante eu reencontrar pessoas que já fizeram parte da minha vida e agora reencontrar na neurodivergência. Então, estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Maravilha, Cássia. A Legal. gente também está super feliz aqui, os tietes, super contentes de encontrar uma figura que a gente acompanha nas redes sociais, um trabalho muito legal, super bacana. Estou bem feliz também. É isso aí, pessoal. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para vocês. Eu sou o Alexandre Valverde. E aí, Id, como você tá? E aí, pessoal, aqui é o Id. O Dani e Cássia, vocês se conheceram porque vocês trabalharam no banco? Foi num banco de uma praça ou foi na fila do banco? Eu fiquei nessa dúvida. Não, a gente trabalhou num banco. Eu sou uma das poucas, né, privilegiadas aí, né, segundo estatísticas que não são brasileiras, somente 15% das pessoas autistas trabalham em empregos formais e principalmente em empregos corporativos como um banco, né? Então eu sou aí uma das privilegiadas. Você ainda tá no banco? Não, eu saí do banco, mas eu continuo na tá. carreira corporativa. Sério? Sério? Tá aí um ótimo assunto pra gente discorrer. Fala, Fê. Eu também sou da carreira corporativa. Sou fã do seu canal e eu sou viciado em Instagram. Então, mas o meu Instagram é basicamente fotos das minhas filhas. Gostaria de postar tanto quanto você. E é uma honra estar aqui. Também sou do mundo corporativo. Estava no trabalho até agora, que são 9 da noite que estamos gravando. Estava lá. E fui embora porque estava sem ar-condicionado. Maravilha. Acho que a gente podia começar ouvindo, Cássia, a sua história nesse sentido. A gente estava brincando aqui um pouco antes de começar a gravar o episódio dos diagnósticos que a gente já recebeu, os nossos itinerários médicos, aí, os nossos percursos e tal. E a gente acho que vai acabar contando um pouquinho para os nossos ouvintes disso também, mas a gente gostaria de começar ouvindo a sua história, Cássia. Como é que foi aí o seu périplo até o diagnóstico aos 43 anos do seu autismo? E das altas habilidades também, né? Porque não é só você ter uma dupla excepcionalidade, né? Tenho dupla excepcionalidade. E aí eu até fiz um vídeo que viralizou bastante, né, em que eu começo o vídeo me apresentando, dizendo que eu tenho 43 anos, que eu fui recém-diagnosticada com autismo, e a pergunta, mas ninguém notou algo estranho em você? Aí eu falo que sim, que notaram, mas como eu era, entre muitas aspas, quase normal, eu passei uma vida inteira tentando me adequar o meu gesto, adequar meu tom de voz, adequar meu comportamento, mas desde a primeira infância eu já mostrava comportamentos muito característicos do que se chamava antigamente de síndrome de Asperger e atualmente o nome correto é autismo. Então eu era uma pessoa muito metódica, chata, fresca, que tinha aversão social, que só usava uma mesma roupa, que só comia um tipo de comida, um prato de comida, basicamente era macarrão, vamos simplificar que eu só comia macarrão. Que não fazia amigos, que não conversava direito, só que isso não era diagnosticável na década de 80. E aí eu fui crescendo, e à medida que eu fui crescendo, eu comecei a entender o que era para fazer. Quando eu já estava lá com os meus 11 anos, eu falei, eu acho que eu sei o que é para fazer. É difícil, mas eu vou tentar.
aprendi a controlar um pouco mais o meu corpo, controlar um pouco mais as minhas reações, e, simultaneamente, aconteceram duas coisas que são bem atípicas. A melhor fase da minha vida para os outros, a que eu dei menos trabalho, foi a adolescência, o que não é uma coisa muito típica, É. mas na adolescência eu já comecei a apresentar sintomas sérios de uma depressão grave, e este foi o meu primeiro diagnóstico psiquiátrico. Antes disso, já tinha sido levado a muitos médicos para ver se eu tinha alguma coisa no meu ouvido, porque a minha audição não era muito boa, eu tinha falta de ar, e aí falava um termo que eu não lembro na época, mas eu pegava como sinônimo de nervosa, eu imagino que fosse ansiedade, mas sem diagnósticos formais. E para as dores no corpo, e para a dificuldade de comer. Então, primeiro foi para toda a medicina física. Na adolescência, eu entrei na medicina da saúde da mente, né? Isso foi lá em 1997. E aí vieram outros diagnósticos. Então, primeiro veio a depressão, simplesmente. Aí depois veio a depressão com síndrome do pânico. Aí, alguns anos depois, transtorno de ansiedade generalizado. Aí depois, transtorno depressivo maior. Aí, atualmente, o meu penúltimo diagnóstico era depressão refratária. Para todos eles, eu tomei bastante remédio, remédios muito fortes, sempre na dosagem máxima. E as próprias pessoas que me tratavam falavam: Cássia, é estranho, porque você toma a dosagem máxima do medicamento e tem pouco benefício, e qualquer mudança no seu estilo de vida te ajuda mais. Mas todo mundo batia na trave e ninguém chegava no diagnóstico de autismo, né? Então, eu passei todo esse tempo tentando me adequar. Eu consigo ganhar um prêmio de cosplay de neurotípico, eu consigo passar bem por neurotípico. Se eu tivesse mais expressão facial, aí seria perfeito. Eu não consigo variar o tom de voz, mas, tirando isso, eu passo muito bem por uma pessoa típica. Só que isso me custou, né, a questão da sanidade, da saúde mental, que hoje eu estava até brincando com alguns colegas criadores de conteúdo. Eu passei a lista de todos os medicamentos que eu já tomei e todos os efeitos que eu tive com eles. Então, tudo que é da linha psiquiátrica para a depressão eu já tomei. Então, por isso que eu digo para as pessoas, às vezes, né, no meu conteúdo, se você tem alguma coisa que te causa sofrimento, e mesmo que alguém já tenha te diagnosticado e tratado, não resolveu, não desista. Vira a página e procura outro, vira a página e procura outro, vira a página e procura outro. Até acontecer o que aconteceu comigo, o que aconteceu com muita gente que me segue, que é um dia receber um diagnóstico, que no meu caso foi autismo, que fecha o parênteses da vida que foi aberto aos 3 anos de idade. Né? Porque eu não consigo ser igual aos outros. Então, foi esse o parênteses que fechou, e é assim que começa a história. Isso que você colocou é muito interessante, porque acho que é algo muito importante se falar, que é sobre como no lugar da neurodivergência que a gente está, o autorreconhecimento é algo fundamental, muito além das coisas completamente, tipo, pragmáticas e, cumprir requisito de diagnóstico, né? Tipo, você tica essa caixa, você é isso. E quando, na verdade, no lugar onde a gente está, uma parte fundamental do diagnóstico é o quê? Se entender naquilo. Né? Que eu acredito que talvez muita gente que te segue e que você já deve ter ouvido de experiência, passou por isso. E é muito louco, eu não sei contar você assim, mas pelo menos eu, quando eu recebi meu primeiro diagnóstico de bipolar, eu meio que, tipo, segui à risca o tratamento, mesmo que ele tava me fazendo super mal. Porque na minha cabeça eu pensava o quê? Eu pensava, não, eu tenho que fazer o que essa pessoa tá falando. Não tá me fazendo mal é porque eu tô começando agora, ou porque eu não tô acostumado com isso, e faz parte mesmo. Talvez para todo mundo seja assim, e eu tô sendo fresco. Enfim. É uma coisa muito estranha, porque, assim, eu vou contar e vocês não vão acreditar, mas eu passei tanto tempo tentando controlar o meu próprio corpo e as próprias reações, que eu consigo controlar hoje algo que não deveria ser possível. Então, por exemplo, eu consigo não sentir frio quando eu preciso. Então, eu Nossa, eu sinto que queria está muito ter essa gelado. habilidade. Eu vou te ensinar como faz, né? Na teoria parece mais fácil.
Mas, por exemplo, se eu estou num lugar, eu já sou calorenta, eu não costumo andar agasalhada. E aí, no clima doido aqui de São Paulo, vez ou outra, eu saio de casa, tá 25 graus, e quando eu volto para casa tá 14. E aí eu tô só usando uma roupinha assim bem fresca. E aí eu começo a tremer de frio. Aí eu penso, frio é psicológico, porque tem essa literalidade, e por muito tempo eu acreditei de fato nisso. Podem rir, mas eu acreditei. As pessoas falavam, e eu acreditei. Então eu falava assim, se eu relaxar a minha musculatura, eu paro de tremer. Então eu sentava, respirava fundo e começava a fazer um mindfulness e relaxar todos os meus músculos, e a tremedeira passa. Aí a pele toda arrepiada, parei de tremer, eu falo, não, agora é só eu desconectar o meu cérebro da sensação da minha pele. É como se eu tivesse só que prestar atenção em outra coisa, eu desconectava a sensação do cérebro da minha pele. E aí eu conseguia não sentir frio, só que eu descobri depois que isso tem um problema. Depois de um tempo assim, o meu hálito começava a ficar frio, como se eu tivesse tomado um sorvete. Aí me dava hipotermia, eu nem sabia que isso existia. Exatamente, é isso que eu ia falar. Aí você entrava em estado hipotérmico. Entrava em estado Exatamente. hipotérmico, não era a própria hipotermia propriamente dita, mas eu entrava em estado hipotérmico. E aí não adiantava eu chegar em casa e colocar um cobertor, eu não me aquecia, eu tinha que ligar o chuveiro quente e ficar meia hora, 40 minutos embaixo do chuveiro quente para normalizar. Então é uma coisa que eu controlo, mas que não serve para nada. Mas eu uso isso para exemplificar o nível de absurdo do meu desespero para tentar controlar meu corpo e reagir conforme eu acho que deveria ser o certo em determinada situação. É que isso lembrou de uma coisa que eu não, acho que eu nunca nem trouxe por episódio, mas é que eu sinto muito pouco frio, na verdade. Eu acho que eu sinto menos frio do que eu sinto muito calor. Isso é desde pequeno, tipo assim, eu moro em São Paulo, cidade fria, eu não tenho casaco. Eu não tenho nenhum casaco. E aí eu sempre me vi, eu sempre zoava que, tipo assim, eu queria criar um casaco tipo falso, pra parecer que eu tô usando casaco, só pra não ter a conversa, porque pra não Ficar parecer que eu sou elegante. tipo machão, que tô tentando mostrar que eu sou machão, que eu não sinto frio, eu simplesmente não, tipo, eu achava que mesmo que eu fosse essa pessoa machona que não sente frio, eu me acharia bobo só de achar isso, então tipo assim, só o fato das pessoas acharem eu já ficava bravo. Então, mas é engraçado que eu nunca nem trouxe isso como tema, porque pra mim era só uma das que é quando as pessoas perguntam, eu falava, não, eu sou só estranho mesmo. Tipo assim, esse é meu autodiagnóstico sobre minha adequação à temperatura, mas nunca foi nada. E também não me afetou muito especificamente. Eu só não senti frio, é só não usar casaco. Não é que eu sentia mais calor, então não trouxe. Mas isso surpreendia as outras pessoas. Mas é um tema que eu nunca trouxe, que foi legal de ouvir, que acontece comigo. E é Aliás, legal também essa questão do estranho é controle uma da dor, né? palavra. Impressionante. Fala, Dani. Estranho é uma palavra que define bem também alguns diagnósticos, né? Você fala assim, a quantidade de estranho que se fala sobre determinada pessoa. Ah, fulano é legal, mas ele é estranho. Fulano é legal, mas é estranha, né? Quanto isso também está ligado ao espectro autista. Principalmente porque tem as questões, mais pelas questões físicas, aí agora eu esqueci a palavra, Lê, dos comportamentos repetitivos, não era essa, mas essa adequou-se. As Comportamentos estereotipias, você fala? Assim? repetitivos, e Como falava estereotipias, antigamente, né? Uhum. que acabam, enfim, inundando o imaginário das pessoas, né, sobre isso. E é interessante falar que, acho que provavelmente todo mundo aqui passou por isso, que quando você recebe diagnóstico de autista, uma das coisas que começou a vir muito na minha cabeça é quantas vezes eu fui chamado de estranho. Mas não é um estranho do tipo, fulano é legal, mas ele é diferente. Tipo, você é sempre diferente da turma, sabe? E o como essas memórias começam a ser resgatadas quando você recebe diagnóstico. E aí, Cássio, eu pergunto pra você, se foi difícil lidar com essas lembranças. Porque, trazendo aqui já a minha visão, eu senti muita raiva em muitos momentos de muitas pessoas quando eu vi isso, que eu comecei a tipo fritar na minha cabeça o quanto eu mudei meu comportamento por conta disso e o quanto hoje eu vivo numa defensiva feroz, justamente por tipo ter a consciência disso. Então eu meio que já até espero que isso vai acontecer, aí você já sabe por que isso vai acontecer e a mente já fritou.
Você sabe que assim, eu brinco muito, né? Que eu sempre ouvi que eu era estranha, exótica, diferente, e pouco Exótica é antes eu ótimo. recebi exótica. E Exótica. eu já É, ouvi, pouco depois de receber meu diagnóstico, falar, Cássia, você é legal, você é tão atípica. Eu, se você soubesse Até o onde vai o quanto. atípico? esse buraco é fundo, companheiro. Tão singular, né? E como que foi para você depois, e as pessoas reagirem ao seu diagnóstico do autismo, assim, você aceitou fácil? As pessoas aceitaram fácil? Entrou aquele discurso do, é modinha, agora você também, que história é essa? Como que Eu foi isso? separo por grupos, tá? Inclusive, uma das Claro. brincadeiras que eu Clusters de faço resposta. Padronização da resposta, bem autístico. padronização da resposta. Os grupos que conviveram comigo, tipo a família, que conviveu comigo na infância, fizeram um grande faz sentido! Agora sim. Olha só! Inclusive minha mãe, né? O dia que eu contei para ela que eu estava investigando, que a possibilidade era muito grande, até porque eu já estava fazendo os testes, eu queria resgatar algumas informações da infância, e eu contei para ela, ela pegou e falou assim para mim, Cássia, desde que você era criança, eu sabia que você tinha alguma dor, mas eu não sabia o que era, e que um dia você ia crescer e conseguir me contar que dor era essa. Você está me Uau, contando hoje, depois de mais de 40 anos. que lindo. Então, Que legal. Uhum. a reação da minha família foi essa. A reação dos meus amigos mais recentes foi o famoso: sério, mas você nem parece. Mas é levinho. Certeza que é levinho. Que raiva. Levinho é muito Aí, bom, né? e assim, são pessoas bastante letradas, são pessoas que têm bastante conhecimento, mas o autismo especificamente é um tema que as pessoas não conhecem. Então, eu ouço muito esse tipo de comentário e esse tipo de reação, né? Para as pessoas que não convivem muito comigo, parece que elas ficam um pouco assustadas, do tipo como se eu estivesse enganando, né? Elas não têm coragem de falar, nem parece, é tão levinho. As pessoas assim, é mesmo? Hum. Nossa, elas ficam confusas, tentando me ler, pegar e não conseguem. Então, assim, com relação à minha reação, né, quando eu soube, a primeira reação foi de um alívio muito grande. A mesma reação que minha família teve, foi a minha também. Caramba! Né? Eu peguei um monte de diagnóstico, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, com mais um monte de coisa ruim que me chamavam, metódica, exagerada, fresca, e de repente tudo fez sentido. Mas num segundo momento eu tive uma raiva enorme de todos, aí desculpa quem trabalha aí na área da saúde, né? Mas de todos os profissionais que me atenderam e nunca diagnosticaram, nunca desconfiaram desse diagnóstico, que me medicaram, que praticamente me doparam, e embora a concepção de autismo, classificação da minha condição seja recente para a medicina, são só 10 anos, síndrome de Asperger já poderiam ter percebido, agora seria só readequar a palavra. Porque eu me dei conta, né, não só do esforço que eu fiz a vida inteira para me adaptar, como alguns prejuízos, assim, que eu não sei se alguma pessoa que não seja autista viveu esse tipo de prejuízo. Quando eu estava com 33 anos, eu fui levada ao médico por dor na coluna, eu falava, não preciso de médico, é só dor na coluna, mas me levaram assim mesmo, e eu descobri que eu tinha 6 hérnias de disco. E nesse dia eu descobri que alguma das minhas dores precisavam ser tratadas com o médico, eu só precisava descobrir quais. Porque eu passei muito tempo sentindo dor, então assim, esse barulho está doendo minha cabeça, está me dando náusea, mas isso daí não adianta falar com ninguém, não adianta ir no médico, não tem jeito. Essa luz está doendo meu olho, aqui em cima do olho, mas isso não adianta. Nossa, mas eu tô com uma coceira horrível, minha pele está coçando muito, mas isso não adianta ir no dermatologista. E aí eu acabei tendo esse prejuízo de ter dor, que era coisa que precisava de atendimento médico, mas eu achava que assim, as dores que eu sentia não precisavam de tratamento. É. Aí dei esse flash, né? Fala,
algumas dores são sinais de problema de saúde. Mas as suas dores na sua infância e adolescência, elas eram assim, isso que tá doendo é que você tá sentindo a mais, você tá exagerando, você é muito sensível. Era sempre reportada a uma outra coisa e minimizada como queixa. Isso, porque assim, eu falava, o barulho aqui tá muito alto, mas não tá fazendo tanto barulho. Né? Sim. De barulho. É, A luz tá muito forte. Mas de onde você tira essas coisas, menina? Né? É que aí eu que não tá. gosto dessa roupa porque ela coça. Mas olha É. lá, tá todo mundo usando roupa igual, ninguém tá coçando, só você. Então, é que é isso, é que a gente fica tão cansado de ser o diferente que talvez o lugar do autismo que a gente tá, a gente ainda consegue meio que, tipo, criar essa casca, né? Que seria meio que isso, você cansa de ser o diferente o tempo inteiro. E isso se torna algo tão grande na vida que começa a expandir literalmente para os nossos sentidos físicos. A gente começa a ignorar dores físicas porque a gente tá tão, tipo, traumatizado no âmbito social de ser o diferente que nem isso você quer ser o diferente. Porque no final das contas, isso também é um âmbito social. Tipo, chegar no médico e ter uma interação, e se expor, e ir no hospital, e por aí vai, é uma interação social. E você simplesmente não quer mais isso. E a dor pessoal... Eu parei minha fala aí, na verdade. Eu não consegui concluir ela. Uma coisa sobre diagnóstico interessante que você falou, que eu acho que até um episódio é esse, uma coisa que aí... Muita coisa que você vai falando, vai fazendo, lembrando tanto em mim quanto nas pessoas em volta. Por exemplo, a minha filha, ela sempre que não quer usar uma roupa, ela fica utilizando o termo que coça. E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso especificamente, porque na verdade ela é muito boa, inventar um monte de coisas para não fazer o que ela quer. Então, ela não gosta da roupa e tudo. Mas aí você falou que coça, me bateu um gatilho específico, sabe? Porque ela usa esse termo algumas vezes, a gente fala, cara, se essa roupa coça, eu vou jogar fora essa roupa. Talvez eu estou agindo exatamente o contrário e totalmente errado e não percebendo um gatilho meio óbvio. Ela tem 5 anos, acho que é muito cedo para qualquer coisa, mas talvez não, aí o Ale sabe. Não é cedo não, Fê, já dá para observar se na neuroddivergência, é só ficar mas atento. O do coçar é importante, porque eu acho que muitos pais, a gente acaba, tem uma constância com o filho, com várias coisas, e a gente vai fazendo vários diagnósticos para nossa própria realidade, analisando, e isso foi um gatilho que você falou, que eu vejo minha filha, e aí eu começo a prestar mais atenção nesses detalhes. Mas foi isso que você está comentando, me faz pensar justamente nas nossas reações afetivas à estimulação sensorial aversiva, e isso pode gerar muita irritabilidade, dor no corpo, dor de cabeça, cansaço, extenuação, e se a gente expressa isso para o psiquiatra sem dar a dica, né, sem dizer, porque a gente também não percebe que a gente está se sentindo mal porque teve uma estimulação sensorial aversiva, a gente só vai sacar isso depois quando a gente fica craque em perceber isso, mas no começo, você fala, por que eu tô tão irritado só porque entrei nesse barzinho aqui, só porque entrei nesse restaurante, já tô com raiva, não tô entendendo. Aí você fala, eu sinto raiva não sei da onde, eu me sinto irritado não sei porquê, nossa, bipolar, imagina, essas alterações do humor, oscilação do humor, toma esse diagnóstico aqui e vai com ele. Se você entra em meltdown e se machuca, se bate, tem comportamento autolesivo, borderline, vamos embora com esse diagnóstico. E aí vão passando para frente isso sem olhar que essa questão da necessidade da gente olhar qualquer pessoa e entender o estado de neurodiversidade dela, para entender se ela é normotípica, ou disléxica, tem descalculia, ou tem TDAH, ou tem autismo, tem os dois, ou tem altas habilidades, e depois disso entender onde vem o problema psiquiátrico, ninguém faz. Quase ninguém olha essa camada da neurodiversidade. Isso é uma coisa muito recente e que a gente tem que ter muita atenção mesmo, e concordo com a Cássia nesse sentido. A gente não, assim, a sua bronca com os profissionais, eu sou profissional da área e eu sei, porque eu só consegui começar a fazer diagnóstico de autistas adultos quando eu fiz o meu diagnóstico, aí eu abri os meus olhos e falei, eita, eu estava completamente cego para isso. A gente também não foi treinado em nada a olhar essas coisas. E a gente era treinado na faculdade a entender que o autismo era um problema de linguagem, primeiro era isso. Então, só se a pessoa não fala, se a pessoa fala já não é. Depois ficava com aquela coisa da só sociabilização. Então, ficavam umas visões estreitas que não ajudavam a gente a sair do lugar, assim. E no fim das contas, eu sinto que a comunidade neurodivergente, ela fez muito mais para uma sensibilização, uma abertura dos nossos olhos para a gente entender isso do que os profissionais da área. Os profissionais da área estão seguindo a comunidade neurodivergente para entender como a gente conseguiu apurar o nosso olhar sobre a nossa condição, né? As nossas condições no plural, vamos falar assim. Então, isso é algo interessante. Como será que os psiquiatras que, deram diagnósticos diferentes pra gente reagiriam
a gente falando disso agora, né? Será que eles meio que, tipo, negariam no intuito meio do tipo, ah, não, isso é uma tendência que tá surgindo, mas na verdade se você olhar a fundo, ou será que eles acatariam e tentariam Então, eu entender já conversei mais? com alguns, não com ex-psiquiatras mesmo, mas amigos psicólogos e coisa, e eu descobri que existe um debate meio fervoroso entre psicólogos e psiquiatras sobre esse tema e sobre esse diagnóstico tardio e esse aumento de diagnósticos tardios, assim. Psicólogos têm uma divisão um pouco diferente de psiquiatra em relação a altas habilidades, quem é, quem não é e tudo mais. Então, eu fui descobrindo, achando que todo mundo tinha uma visão meio parecida, eu fui descobrindo que existe até dentro desse mesmo público que eu sei que não é a mesma bolha, pessoas pensam diferentes nas coisas, mas eles se pensam muito diferente sobre esses temas, muito mais do que eu tinha imaginado. Só a Lei deve saber Você mais teve do que outros eu sobre isso. diagnósticos, Fê, ou não? Hã? Você teve outros diagnósticos, que nem bipolaridade, Não, tipo, a depressão, pessoa que coisas mais nessa me linha? conhece na minha vida é psicólogo, que é meu primo. E eu não tive, na verdade, até o meu próprio diagnóstico de neurodivergência, ele tem uma explicação diferente da minha própria. Ele se pega a palavras. Então, para ele, a palavra divergente tem um peso diferente do que eu tenho do divergente da minha própria interpretação sobre a palavra em relação a mim. Então, ele se pega essa palavra. E eu não tive, na verdade, diagnóstico nenhum com quase nada. Eu até brinco, já falei em outro podcast, que tipo, eu recebi alta de literalmente todo mundo e a minha mulher falava, e eu tinha, na verdade, o meu autodiagnóstico, que eu falava para os próprios psicólogos, que o meu autodiagnóstico, eu sou muito bom em me auto-explicar, e o meu problema estava exatamente nesse, que era a minha autodefesa da minha auto-explicação. E os psicólogos tinham dificuldade, então eles me davam alta, só que eles não percebiam que, tipo, o meu problema era outro, não era, tipo, o meu problema era essa Não era sobre autodefesa entender o que você tava conceitual. passando. E tipo Total. assim, como eu refletia muito sobre minha coisa mesmo, eu tinha uma boa explicação, que para mim soa como autodefesa, sobre minhas dores, e aí eu recebi altas. Então, e vamos falar que o meu diagnóstico de verdade foi feito no podcast Fractais, quando a gente estava gravando o primeiro episódio, e que eu descobri. Aí eu aviso, Fê, você é mesmo, neurodivergente, só pra avisar. Então, na verdade, eu sou a única pessoa diagnosticada ao vivo. Em cores. Quer dizer, em sons. Mas, gente, eu tô achando que o que bateu o recorde aqui dos diagnósticos, então. Que eu acho que eu não cheguei a contar aqui quais foram os diagnósticos que eu já recebi ao longo da minha vida. Assim, eu nunca passei em psiquiatra antes da minha crise em 2008, em que eu já fui internado no serviço. Como eu era filho de psiquiatra, sobrinho de psiquiatra, tal, eu sou o sexto psiquiatra da família, meio que as pessoas iam me olhando e fui passando. Assim, né? Meu pai me chamou de superdotado quando eu era criança, mas não foi procurar diagnóstico formal, ficou por isso mesmo. E eu lembro que na época da formatura, o pai de uma amiga minha tinha dito pra mim, esse menino aí, ou ele tá usando drogas, ou ele tem um transtorno de personalidade. Pela minha inquietude, minha hiperatividade, eu lembro da festa de formatura, ele olhou pra filha dele, que era uma das minhas melhores amigas, e falou, o que é esse cara aí? Tem algum problema? Depois, nessa época, que foi a época do meu mestrado, que eu tive essa crise, fui internado, ganhei a alcunha ali de bipolar durante a internação, ficaram pensando que era isso, aí todo mundo, ele é bipolar e tal. Só que eu melhorei da minha crise maníaca do dia seguinte que eu apresentei, que provavelmente pode ter sido um burnout autístico. Fico tentando olhar lá para trás e tentando renomear isso. E aí eu lembro que o chefe do serviço, eu estava na França, isso lá na Salpêtrière, desceu para me conversar, porque falou, nossa, quem é esse psiquiatra brasileiro que está aqui alterado, não sei o que e tal. E aí na conversa, ele chegou a uma nova hipótese de um problema que não existe, mas ele falou, você é esquizofrenofóbico, porque eu tinha um medo de enlouquecer enorme, eu falei muito disso e tal. E eu lembro que eu chorava pra falar do que eu tava sentindo, e vendo ele falar assim, mas por que você tá chorando e tal? Como se a gente não pudesse sensibilizar com a gente mesmo contando a própria história, um negócio muito maluco. Eu lembro que depois que eu conversei com ele me deu mais remédio pra transtorno bipolar. Aí meu pai foi me tirar da internação, e ele falou na internação, meu filho é superdotado, eles não prestaram atenção nisso, me deram alta e ainda fizeram meu pai assinar um termo de que eu não ia me suicidar, ou a responsabilidade não era deles, eu falava, gente, eu não tô nem por perto passando com essa ideia na cabeça, eu não tô nem um pouco preocupado com isso. E aí, depois que eu voltei no serviço para falar com o chefe do pronto-socorro, ele falou assim, você melhorou muito rápido, você não é bipolar, mas a gente não sabe o que você é. E uma das médicas que me acompanhou via a minha aceleração do pensamento, ela falava, você ainda tá em crise, você fala muito rápido, você não tá bem. Eu falava, mas esse é o meu normal.
E para convencer uma médica de um outro país que nunca tinha me visto, que eu falo rápido, penso rápido, ajo rápido, se você continuar tentando me convencer de que você não é bipolar, você vai para Santana, que é tipo o Juqueri deles lá, o hospitalzão psiquiátrico, falando, nossa, ainda tá me fazendo ameaça aqui. Bom, deixei dessa hipótese, depois ganhei. Eu lembro de um cardiologista que uma vez falou que eu era ansioso. Eu falava, mas eu não estou ansioso. Só que ele achava que eu era ansioso pela velocidade com que eu falava. Eu falava, mas eu tô me sentindo normal. Não, você não tá bem, você tem que fazer alguma coisa. Eu falava, gente, o que tá acontecendo? Aí eu falava, esses caras não acertam nenhuma, não sabem o que eu tenho, melhor não ter diagnóstico nenhum. Assim. Só que isso foi muito ruim, porque eu me sentia diferente das pessoas, não aceitava a nomeação que já tinham me dado, e ficava pensando, cara, o que me explica? E aí a pandemia deixou isso muito evidente, eu sempre conto essa história, porque como eu fiquei sozinho, todos os meus hábitos sociais apagaram e surgiu o Alexandre autista com todo o esplendor. Assim, eu falei, caraca, como eu gosto de rotina, de fazer as mesmas coisas, de comer do mesmo jeito, de ter os horários e tal. Eu falei, gente, eu sou um monstro da rotina aqui, o que tá acontecendo? E aí também para mim foi super interessante, assim. E aí fiz o diagnóstico oficial porque eu percebi o meu autismo, um colega também falou, isso aqui, essa sua conduta também é autística, e aí eu fui fazer a sequência toda e cá estou eu. Mas é interessante mesmo. Agora, o fato da gente ser do espectro não exclui também a possibilidade de que sim, a gente pode ser bipolar, ter transtorno de personalidade, ser deprimido, ansioso, só que isso é uma outra camada. As duas não se excluem. Fazer o diagnóstico de bipolaridade não exclui do autismo e vice-versa. E inclusive, pessoas do espectro são 9 vezes mais suscetíveis a apresentar um transtorno bipolar, por exemplo, do que uma pessoa normotípica. Ok, a gente sabe disso, a gente sabe que vários problemas de ordem psiquiátrica são mais comuns em pessoas neurodivergentes por conta da questão de sensibilidade maior, por conta da questão da rejeição social, por conta da questão de trauma vivido desde a infância. Quer dizer, tem um monte de coisa que se sobrepõe, além, obviamente, das questões genéticas, que são multifatoriais. Então você tem componentes genéticos que participam do transtorno bipolar e participam do autismo e que estão ali muito próximos. E a gente sabe que crianças autistas que têm parentes bipolares apresentam mais meltdowns, mais intensos, mais hiperreatividade afetiva. Então, a gente sabe desse componente genético também que se soma nesse sentido. Então, não são coisas excludentes. Mas o importante é justamente, acho que é essa a ideia desse episódio, é de trazer essa questão assim, de que a gente não precisa se contentar com o primeiro diagnóstico que a gente recebe. Se o diagnóstico que a gente recebe não contempla a nossa existência e não dá clareza de como a gente vive, de como a gente tem que questionar sim isso, e que a gente tem que pensar que a gente tem que ter um diagnóstico da nossa neurodiversidade, do nosso estado de funcionamento mental, neural, assim, neurológico, e a questão psiquiátrica que vai por cima depois. São coisas distintas, a gente tem que ter essa clareza. E acho que é muito importante a gente passar essa mensagem para pessoas que estão estigmatizadas com questões de diagnósticos psiquiátricos graves. Às vezes eu atendo muitos pacientes que hoje são considerados autistas e que foram taxados de esquizofrênicos e outras doenças mais graves que estigmatizam a pessoa e colocam no lugar social muito delicado, muito difícil, e que para tirar a pessoa desse lugar depois também é um trabalho enorme. Então, acho que eu gosto também de falar isso. Assim, eu vou encerrar minha fala aqui agora para passar a bola para alguém. A sensação que eu tenho é que quase todos os diagnósticos psiquiátricos aprisionam a pessoa e deixam a pessoa no lugar de vítima, de um sofrimento que ela fica se colocando ali como expoente desse sofrimento e tal, e o diagnóstico de autismo, ele liberta, ele não aprisiona, é o contrário, assim, a experiência que eu vejo na maior parte dos casos, no meu caso foi muito isso, assim, e acho isso louvável para uma especialidade médica que quase sempre estigmatiza a pessoa que está ali, você poder desestigmatizar a pessoa e libertá-la para ela ser ela mesma e se assumir, é incrível. Eu ia falar, assim, principalmente olhando um pouco para a minha história, o quanto é importante você olhar para a sua dor e mesmo que você reconheça que essa dor está presente na sua família, naquele outro, até numa quantidade de pessoas razoável, que aquilo ainda é uma dor e que você merece, enfim, tratar e diagnosticar e etc. Eu acho que tem muitas pessoas, eu vi um pouco a Cássia falando também sobre isso, tem pessoas na minha família que tem umas diagnosticadas, outras não, mas muito do comportamento estereotipados que eu tinha, algumas questões, eu via na minha família com muita clareza, então aquilo para mim era completamente normotípico, né? Então, assim, não estava estranho. Aí você saía de determinados ambientes
e aquilo se tornava atípico. Então, para olhar um pouco para isso, ainda mais tratando de que o espectro autista tem uma questão genética também fortíssima, né, Ale? E a gente não pode Acho que a gente está deixar na de olhar fase, para isso. já passamos coisa. Eu queria aproveitar muito a nossa convidada. Cássio, tipo assim, você que se abriu no mundo do Instagram e falou esse mundo assim, tipo, conta um pouco como está sendo essa sua experiência em relação a isso, com as coisas que você foi descobrindo. Eu queria ouvir um pouco de você ao você se abrir para o mundo, que é um pouco o que a gente faz de podcast, mas no podcast a gente não recebe tanto retorno tão automático que nem você no Instagram, do jeito que você está fazendo. E eu queria ouvir você sobre esse tema, ou sobre essa sua abertura em relação ao que você está aprendendo diferente e que está te surpreendendo. Então, você sabe que eu comecei, né, no TikTok, e os primeiros vídeos eu ainda estava em processo de investigação, e eu comecei porque eu não tinha ninguém para contar o que estava acontecendo, eu não confiei em ninguém que eu conhecia, e aí eu passei a confiar em um monte de gente que nunca me viu, né, e o conteúdo eu postava naquele momento porque eu recebi uma validação que eu nunca tinha recebido antes. Validação em que sentido? Eu também sinto isso, eu também penso dessa forma, isso também acontece comigo. Então, o que eu publiquei primeiro foi uma validação terapêutica para mim mesma, porque a questão do diagnóstico tardio, né? Por que é tão importante o diagnóstico? As pessoas debatem muito, acham que diagnóstico é bobagem, mas é que com a gente, por sermos atípicos, acontecem coisas e a gente sente coisas que ninguém entende e até mesmo terapeutas meus não conseguiram acreditar no que eu estava dizendo, né? Na própria que eu estava sendo absolutamente literal. Então, assim, quantas pessoas durante a pandemia que ficaram sozinhas em casa tiveram a sensação de estar perdendo toda a matéria-prima que trabalhava para se manter sociável. Tipo, eu estou esquecendo como é que interage com as pessoas, isso não é simplesmente uma figura de linguagem, isso é real. O fato de eu não estar convivendo com as pessoas fez com que o meu autismo surgisse na plenitude, né? É. Fala assim, gente, de fato, eu estou esquecendo como era mesmo que eu tinha que fazer quando eu encontrava com uma pessoa rapidamente, como é que eu tinha que fazer, como é que eu tinha que vestir, como é que eu tinha que gesticular, como é que eu tinha que olhar. Então, esses sentimentos são muito atípicos. A gente relata para os amigos, eles não se identificam. A gente relata para os profissionais, eles também não se identificam. Então, num primeiro momento, o canal foi terapêutico para mim. Pela primeira vez na vida, ouvi que as pessoas sentem coisas parecidas comigo. E à medida que eu fui avançando no processo diagnóstico, fui de fato diagnosticada, e aí eu desenvolvi hiperfoco em autismo, comecei a estudar o tema, estudar, eu comecei a compartilhar o conhecimento, e as pessoas me dando feedback, me agradecendo, compartilhando comigo as etapas de como estava sendo esse processo para elas, né? E isso tem sido muito bacana. E sabe o que é o mais interessante? Quando eu vou escolher alguma coisa para fazer um vídeo e gravar, eu sempre fiz isso desde o primeiro. Eu nunca pesquiso para saber se outra pessoa sente igual. Falo assim, eu sinto tal coisa, nunca falei sobre isso, vamos ver quantas pessoas sentem do mesmo jeito. E é uma enxurrada. É uma enxurrada. Então, eu faço muito vídeo no risco, assim, por exemplo, teve o último que eu fiz que eu tive essa sensação muito forte, foi um de quando eu tinha um compromisso marcado para dali 3 horas, mas eu fico paralisada. Se eu tenho um compromisso marcado, eu não consigo fazer outra coisa. Eu tenho medo de perder a hora, de esquecer, de não estar no preparo mental correto, que é uma coisa que também ninguém entende quando eu explico. E aí eu fiz o vídeo falando isso, né? Eu tô aqui parada porque daqui a 2 horas eu tenho que sair de casa, porque daqui a 3 horas eu tenho um compromisso. Falo, e aí, quantos será que vão se identificar? Ah, uma enxurrada de pessoas. Então, eu tenho feito disso um trabalho voluntário, né? É uma coisa que eu trabalho no mundo corporativo, dedico a estar cada vez precisando de mais dedicação para poder dar as respostas, né? Eu faço questão de responder um por um, eu faço questão de olhar, né, todas as mensagens que me mandam, então tá precisando de mais dedicação de tempo, mas eu faço questão
porque eu considero isso um trabalho que eu posso fazer pela comunidade, pelas pessoas, voluntariamente. Então, está sendo muito bom para mim. Essa troca está me permitindo conhecer e encontrar pessoas bacanas, reencontrar pessoas bacanas, tem aberto algumas portas, assim, no sentido emocional, né? Eu que sempre tive tanta dificuldade de conexão emocional, de repente tem um monte de gente querendo se conectar comigo, olha só que incrível, né? Então tem sido bom, acho que para todo mundo que se envolveu nessa história. Boa. Ah, muito Maravilha. legal. Maravilha ouvir seu relato, Cássia. E a gente vai chegando ao final aqui, né, Edi? Você já estava mandando uma mensagem aqui pra gente começar a encerrar O o Ed já tá episódio. dormindo. Não, pior que eu nem tô com sono, eu queria falar muito mais. Tem tantas coisas pra gente conversar, na verdade. Mas só porque quem tá lá do outro lado vai ter outras coisas pra fazer. Aí começa a ficar muito longo. Quer começar a encerrar então o episódio de hoje, Edi? Quero. Bom, Cássia, obrigado por ter vindo. E eu queria trazer um outro questionamento aí sobre o que a gente falou. A gente falou muito sobre a construção do diagnóstico e como a gente se enxerga dentro disso. E por aí vai. E o quão difícil é, eu não sei se vocês passam por isso, se aceitar no diagnóstico. Eu, ultimamente, venho passando muito por isso. Por quê? Porque eu tenho a nossa bolha aqui, que a gente conversa, mas, tipo, em contrapartida, eu tenho o meu trabalho, que eu trabalho com mergulho, com pessoas que fazem comentários homofóbicos, pessoas que fazem uma série de coisas que, na minha cabeça, eu penso, nossa, como que eu vou falar com essas pessoas sobre autismo se, tipo, se nem essa casinha no jogo da vida eles andaram ainda, entendeu? Tipo, não entenderam que não é legal ficar chamando os outros de viado e que ser gay não é sinônimo de ser fresco ou menos, sabe? Como que eu vou dar esse passinho no jogo da vida e falar com eles sobre autismo, né? E, de certa maneira, por mais que eu esteja aqui conversando com vocês, esse âmbito da vida é uma parte gigantesca da minha vida, né, em vários outros sentidos. E o quanto isso, tipo, mina a maneira que a gente percebe isso. Porque acho que parte do nosso sofrimento, isso conversa muito que o Fê trouxe também, de quando ele ia no psicólogo, é que a gente reconhece o nosso sofrimento, a gente consegue entender e descrever ele. Mas isso não é o bastante, né? Isso precisa de mais. E muito de como eu sinto o autismo na vida hoje passa por isso. Por eu conseguir reconhecer os traços, perceber os comportamentos, mas não conseguir colocar em prática para validar no meu dia a dia, com o que eu realmente gostaria que mudasse. Validar as minhas frescuras, e por aí vai. E eu espero que quem tá aí do outro lado ouvindo seguir em frente, porque eu pelo menos acredito que faz parte da jornada. É. E muita gente me pergunta, né, como é que faz para desmascarar? Eu falo, não sei, eu não desmascarei. Eu só Eu também desmascarei não. com os meus pais, né, só com eles, quando eu estou sozinha com eles, porque realmente é muito difícil eu olhar, né, que é uma das coisas que me chateou muito o fato do diagnóstico ser tardio, que eu construí uma vida em cima de pilares que são da camuflagem, e assim, as pessoas me conhecem, eu me relaciono com elas, principalmente a vida profissional, que é a minha vida mais ativa, né? Eu já deixei muito claro no canal que a minha vida pessoal é muito pobre, pouco desenvolvida, que eu não estou muito diferente do que eu estava quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Então, a parte da minha vida que é movimentada, que é funcional, ela é funcional em cima de um tripé e uma persona que não são eu na realidade. Então, se eu tiro, né, se eu começo a entregar para os meus movimentos físicos naturais, se eu começo a me entregar para as minhas necessidades físicas genuínas, eu acabo quebrando boa parte do pilar do que me mantém onde eu estou, né? Profissionalmente, se eu começar a agir de maneira muito autística, se eu pegar o meu corpo e fizer o que o meu corpo está me pedindo, eu vou ganhar um grande alívio, mas eu vou ter uma perda nas relações sociais de trabalho e talvez até na minha própria empregabilidade. Isso é muito difícil. Eu não estou pronta para ser a pioneira, né? Apesar de eu ser influenciadora e comunicar a minha condição de autista, eu não estou pronta para ser a pioneira no mercado de trabalho e querer quebrar com todos os estereótipos e ser autista, agindo autista e sendo bem-sucedida, né? Então, a maioria Bom, dos meus colegas de trabalho descobrem o autismo por meio do meu canal, quando aparece para eles sem querer,
E quando eles me perguntam, eu falo, então, vamos conversar sobre a sua neurodivergência? Por que o algoritmo me entregou para você? Mas eu ainda não Exatamente. Pô, mas vou te falar uma coisa, o que você faz é mó difícil. Eu não acompanho, eu comecei a ver agora, eu cheguei a ver um vídeo e o que mais chamou a atenção foi sua cadeira, porque eu tenho uma igual. Mas eu tô no Instagram o tempo inteiro cantando música. E eu tenho mó vergonha. Eu não falo nunca que eu sou autista. Eu tenho vergonha. Te juro. Vergonha. Eu falo e o que vem na cabeça é o quão julgado eu vou ser. E, tipo, o quanto eu não quero ser diferente. Como eu queria só estar ali, tipo, eu só queria que você fechasse seu ouvido e me escutasse cantar. E se curtiu, beleza. Se não, paciência. Mas não, né? E eu já não consigo fazer isso. Então isso é uma baita de uma conquista, assim. Mesmo. Até porque acho que um dos grandes dilemas da rede social é justamente isso, né? Que, tipo, você sente que você faz parte de algo que você muda, mas na verdade você continua minado socialmente como sempre. Você nunca age, mas você tem, tipo, meio que a recompensa de que, não, eu vi o post sobre Greenpeace, eu vi o post sobre autismo, mas na hora do vamos ver, e você botar a boca pra falar, e falar, tipo, o que você é, o que você quer que mude, e por aí vai, a gente não consegue. Então isso já é um baita passo. Eu diria que se existe um caminho, provavelmente um dos possíveis começos é esse. Mas você faz, a sua saída aqui no Fractais também, Id. Você deixa bastante claro as suas experiências, tal, que talvez não tenha. Mas é aqui, Ale. Tem muito trem acontecendo, cara. Eu vivo 30 mil realidades. Eu tô indo dar a volta ao mundo agora. Tipo, eu tô indo pra Tailândia. Imagina, como eu vou explicar pra um dono de dive center em inglês que tá lidando com, tipo, 30 países, que eu sou diferente, autista e que, tipo, tal... Não dá, entendeu? Você vai pegar e vai rir de sua cara e falar, tá bom, próximo a trabalhar. Você não tem dinheiro, que pena, amiguinho, você não vai nem comer hoje. Porque é assim lá fora, nesses lugares turísticos, se você não tem onde cair morto. Mas enfim, tô tentando lidar com isso. Bora. O caminho ninguém falou que ia ser fácil, gente, mas eu acho que bem ou mal, a gente aqui, todos nós, estamos contribuindo também para o que vem, para os outros que estão vindo, que estão seguindo com conhecimento, ou só de trocar, de falar, de expor nossos medos, e isso já é uma baita ajuda, porque é para mim, imagino que seja para todo mundo também. Não, exato. A impressão que eu tenho é que a gente põe uma peça nesse mosaico enorme das narrativas neurodivergentes, que quanto mais as pessoas puderem ouvir, mais elas vão conseguir se identificar ou não em certas partes. A gente pode falar, nossa, eu sinto isso, mas não aquilo. E ela pegar as peças do mosaico dela e ter o quebra-cabeça dela, da neurodivergência dela, da condição dela, montado à maneira dela. Eu acho que esse que é o legal, assim, a gente criar essa cultura neurodivergente, e isso daqui a algumas décadas vai provavelmente ter ajudado muita gente a se reconhecer, a se aceitar, a se identificar, a sentir um calor ali de falar, putz, eu não tô sozinho, não tô sozinha. Isso é super importante. Acho que é isso que a gente faz aqui com esse trabalho. Acho que não é outra coisa mesmo. Fê, aqui na Tailândia. Seguiremos, Dani, seguiremos. Muito bem. Cássia, muito obrigada mesmo de você estar aqui hoje com a gente. Foi um prazer enorme te ouvir e vê-la, né, novamente. Espero que a gente possa se encontrar mais, ou aqui, ou, enfim, pessoalmente também, para a gente bater um papo e trocar figurinhas. Maravilha. Super obrigada aí. E parabéns pelo canal, que está muito legal mesmo. Maravilha. Beijo, parabéns pelo canal. Gente, tchau. Um beijo para vocês. Tchau.